Olá, olá, muito bom dia para quem está aqui ao vivo, boa tarde, boa noite para quem for assistir gravado. Hoje a nossa live aqui é sobre clareza de carreira. Durante esse mês de abril a gente vai iniciar uma série de lives sobre esse tema para a gente falar sobre clareza de carreira e nos demais meses, cada mês a gente vai ter um foco específico e o dia de hoje a gente vai falar sobre como identificar o seu momento profissional. E o primeiro ponto que eu queria já trazer aqui para vocês é que muitas vezes a gente tá com aquela certa névoa, uma confusão sobre será que esse meu momento atual, será que ele reflete quem eu realmente sou? Porque a gente vai passando por diversas mudanças aí no decorrer do tempo, né? A gente vai mudando, a gente vai se tornando novas versões de nós mesmos. E nem sempre o caminho que a gente escolheu, ele segue, né, essas novas versões, nem sempre ele tá coerente. Então, às vezes, e eu sei, é difícil, é desafiador passar por isso, mas é importante a gente conseguir olhar para isso, né? Olhar para fazer essas reflexões e olhar para esse momento como se a gente sempre estivesse fazendo esse ajuste. Será que, né, vale a pena continuar dessa mesma forma? Será que vale a pena fazer uma mudança? E aqui, né, nesse papo de hoje, a gente vai entender que às vezes essa sensação, essa insatisfação, tudo isso que a gente sente, acaba que a gente olha só acaba generalizando essa sensação, como se tudo fosse motivo de insatisfação, quando na verdade não é, né? Às vezes tem coisas positivas, às vezes tem coisas negativas, e ter essa clareza é o que nos ajuda a tomar decisões. Então pode ser que você que esteja me ouvindo agora, de repente perceba que, poxa, realmente eu me identifico, realmente eu tô nesse momento achando que tudo parece que tá ruim. Então a gente vai olhar um pouco mais para isso, né? E eu acho que o primeiro ponto aqui é entender que clareza a gente não ganha olhando para o futuro. A gente ganha clareza quando a gente olha para o presente. E pode parecer óbvio, mas eu vejo muita gente que olha para o futuro e diz assim, eu quero alcançar tal coisa, e aí se perde no meio do caminho, porque de fato é mais desafiador você conseguir olhar para o futuro e olhar para o seu presente e ver que existe uma distância muito grande muitas vezes. Então, o primeiro ponto é esse, é entender a importância de olhar para o presente, de através desse presente conseguir perceber que sim, existem questões ali, né, que vão dar vários sinais se existe esse alinhamento, se o momento atual da sua carreira, né, da sua profissão ali tá alinhado com você ou não. E para a gente começar esse papo, a clareza, ela não é falta de respostas. Muitas vezes a clareza, ela tá sendo, né, atrapalhada, essa confusão que a gente sente é por conta de um excesso de ruído. Aqui na HBS a gente costuma falar que o que trava essa clareza, o que dificulta a nossa clareza, são alguns pontos principais, mas que a gente divide em dois, a parte interna, né, e a parte externa. Quando a gente fala da parte externa, não tem como a gente não falar desse mundo digital que a gente vive hoje. Então a gente tá o tempo todo recebendo uma enxurrada de informações. Então a gente tá o tempo todo tendo mais coisa para processar pelo nosso cérebro do que de fato a gente tem a capacidade de processar. Então essa era digital, ela já por si só, ela já consegue dificultar aí a nossa clareza. Porque quando a gente tem esse excesso de informações e um excesso de narrativas, cada momento uma pessoa vai te dizer que o caminho é A, o caminho é B, o caminho é C, e você olha para tudo isso e diz, poxa, mas eu estava seguindo o caminho A porque uma pessoa falou, mas agora eu acho que eu deveria seguir o caminho B, mas o meu coração fala para seguir o caminho C, mas eu não tenho coragem de seguir. Enfim, então tudo isso vai causando essas narrativas internas
e a gente vai se perdendo cada vez mais, né, do nosso caminho, justamente por isso, justamente por causa desse excesso de informações. Então, como que a gente consegue, né, trazer ali essa clareza? Quando a gente tem esse excesso de estímulos externos, a gente também tem uma tendência de muita comparação, né? A gente se compara, a gente vê esse monte de narrativa como eu comentei. Então, o primeiro ponto é justamente silenciar um pouco esse ruído externo, porque só assim a gente consegue ouvir internamente, só assim a gente consegue ouvir o que a gente, né, lá no fundo a gente tem, o que a gente está sentindo, o que a gente está percebendo. E eu sei que é desafiador muitas vezes a gente encarar, né, esses sentimentos, porque eles revelam muitas coisas sobre nós. Então, às vezes, a gente tem esse certo receio e a gente quase como se tentasse anestesiar isso através desses estímulos externos. Mas a gente precisa estar muito atento, porque quando a gente não está na presença, a gente acaba realmente sendo levado como se fosse uma grande avalanche, né? E a gente acaba sendo levado aí por esses estímulos externos. Quando a gente fala já, né, do aspecto interno, tem muitas coisas também que nos tiram a clareza. Tem questões como crenças que a gente tem a respeito do trabalho, a respeito de nós mesmos. E essas crenças, elas cresceram com a gente muitas vezes desde a infância. Então, coisas que a gente ouvia nossos pais falarem, né, nossos cuidadores falarem, familiares, o que a gente cresceu na escola ouvindo as pessoas falando, e aí a gente foi crescendo e ouvindo os amigos, ouvindo o pessoal do trabalho. Então, tudo isso molda a forma como a gente enxerga a vida e como a gente também se enxerga. Então, também tem essa questão da autoimagem. Isso também, né, vai gerando essa falta de clareza muitas vezes, porque a gente não consegue se enxergar como a gente realmente é. Ou a gente acha que a gente é maior, ou a gente acha que a gente é menor, e sempre que a gente acha que é menor ou maior do que realmente é, a gente vai também, né, trazendo essa questão dessa confusão, porque a gente olha para o caminho e a gente acha que ele nunca é o suficiente, ele nunca é o bastante pra gente. Então, esses pontos aqui que eu queria falar, né, a respeito do que causa, né, essa confusão, que nos distancia da nossa clareza, da carreira. Então, tem esses aspectos externos, tem esses aspectos internos, e tudo isso acaba contribuindo. Mas, mesmo que a confusão se instaure em algum momento na sua vida, é importante você entender que ela tem o seu papel, né? Ela tem um papel ali de te mostrar que de repente algo não está funcionando, de que algo pode ser visto com mais cuidado, com mais carinho, e isso, mesmo que seja desafiador passar, né, é um momento de ruptura, né, aquele momento que a gente precisa olhar. Então, de repente olhar para esses momentos com um pouco mais, né, respira um pouco, olha, poxa, como que eu consigo olhar para minha carreira ou olhar para esse momento de uma forma menos pesada, porque no fim das contas, quando a gente entra num processo de não aceitação muito grande, o que acaba acontecendo é justamente a gente ficar, né, nesse sofrimento, justamente por não aceitar a realidade como ela é. Então, a insatisfação, ela tem sim o seu papel, né, um papel importante, mas quando a gente fica num estado de insatisfação constante, aí, né, é um sinal de alerta muito grande, é um momento que a gente tem que sim, né, fazer alguma coisa nesse sentido. E tem um ponto importante também, porque às vezes a gente olha, por exemplo, para o nosso trabalho e a gente pensa, não, o problema é meu chefe, o problema é o trabalho, eu não gosto de trabalhar presencial, ou o problema é o meu salário, eu acho que eu ganho muito pouco. Só que às vezes isso é só a pontinha do iceberg. Isso tá só lá na pontinha. E por quê? Porque às vezes a gente não traz para o nosso próprio dia a dia aquilo que faz sentido pra gente, a gente não busca trazer coisas que nos nutrem. Então, nunca é só uma coisa, justamente porque
a gente tinha no passado, né, essa costume de separar tudo, ou é vida pessoal ou é vida profissional. E hoje a gente já fala que não existe essa separação. Por quê? Se você, né, não está passando por um momento bom pessoalmente, isso vai refletir nas suas entregas, na forma como você trabalha, né? E por mais que você tente anestesiar e tente fugir disso, algum impacto vai ter. Então, por que eu trago esse ponto, né? Porque muitas vezes eu vejo as pessoas realmente trazendo só, né, quase como colocando numa caixinha só o trabalho e só o externo também, tirando até a própria autorresponsabilidade sobre aquela jornada. Então, como trazer isso, né? Como olhar para isso de uma forma mais honesta e perceber que eu também preciso me cuidar, eu também preciso trazer para minha rotina coisas que sejam, né, que me nutram, que me façam bem, que eu traga descanso, que eu traga hobbies, enfim, coisas que sejam boas, coisas que eu, né, esteja a fim de fazer, é claro, porque também não adianta se forçar a fazer algo que não faz sentido. E isso também tira o trabalho dessa esfera, dessa centralidade toda. E aí coloca o trabalho como uma das partes, que é importante, claro, todo mundo precisa ganhar dinheiro, todo mundo, né, entende que o trabalho tem o seu papel importante como sociedade, como, enfim, né, de uma forma geral ali, mas ele não precisa necessariamente ocupar toda a esfera da vida, como se ele fosse, né, a única coisa. Então também tem esse ponto que é importante entender. Agora, quando a gente entra, né, para esse, como se fosse um diagnóstico do momento atual, tem 3 níveis que é legal a gente dar uma olhada. E o primeiro nível, ele é a superfície, que é o que a pessoa consegue ver de uma forma mais concreta, digamos assim. Então, quando a gente entra, né, nesse aspecto de olhar para essa superfície, o que a gente enxerga? De repente a gente enxerga a empresa que trabalha, o cargo, o salário, a rotina, enxerga as insatisfações ali. Só que tem um problema, quando a gente para aí e começa a tomar decisões só olhando para isso, essas decisões elas se tornam muito rasas. Porque a gente não está olhando de fato, muitas vezes, em qual é o problema daquela questão, né? O que realmente está gerando essa insatisfação. E aí, volto, né, para o que eu falei ali no começo, dá aquela sensação de que parece que tudo tá ruim, tudo tá péssimo, nada funciona, nada tá do jeito que eu queria. Então, quando a gente olha para a superfície e fica nela, não tem como a gente tomar uma decisão que seja profunda, que seja talvez, né, olhe para o todo de uma forma suficientemente honesta. Então, e aqui tem um ponto importante, né? Claro que olhar para essa parte é importante, porque a partir disso a gente também consegue ver que pode ser que, poxa, né, o salário que eu ganho não tá bom e eu preciso ganhar um salário maior para conseguir comportar ali, né, o estilo de vida que eu quero e etc e tal. Mas tem outros aspectos muitas vezes que estão mais por baixo, né, dessa pontinha do iceberg ali. Então, vamos olhar, né, para essas outras etapas também, para que a gente consiga ir aprofundando nesse diagnóstico, entendendo se esse momento de carreira que você vive, né, corresponde com quem você é hoje, com quem você se tornou ou com quem você está se tornando, porque a vida ela é uma constante mudança e quando a gente vai mudando por dentro, né, o exterior ele vai refletindo, porque na verdade, né, nada vai se apresentar no exterior se não tiver nascido no interior primeiro. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda, né, o segundo nível ali que a gente vai avaliar do seu momento atual é justamente o seu funcionamento, né? É a sua forma de operar, como que você está operando hoje. Então, aqui a gente tem, né, alguns pontos. Você está operando hoje no automático ou, né, de uma forma mais intencional. E aqui também um ponto importante, como eu tinha comentado, né, o quanto que a gente às vezes vai se levando, seja pelos ruídos externos,
né? Seja, às vezes, até pelo falatório mental que a gente tem, que todo mundo tem, né? Que é aquela vozinha que fica dentro da gente, repetindo e dizendo que a gente tem que fazer isso, ou nos colocando para baixo. Enfim, tudo isso muitas vezes nos tira desse estado de presença, nos coloca no estado automático. O que é isso? É aquele momento em que a gente começa a fazer uma coisa atrás da outra sem nem perceber que tá fazendo. Só vai fazendo, só vai reagindo, deixa de tomar, às vezes, alguma decisão para só reagir ao que acontece. Então, é o momento em que a gente para de pensar. Nosso pensamento, ele reduz a qualidade, justamente porque a gente está tão sobrecarregado, muitas vezes, que a gente não consegue nem parar para pensar. Então, a gente começa a só reagir, a só entrar no modo de sobrevivência. E esse modo de sobrevivência, ele gera justamente essa sensação de insatisfação, porque a gente olha e diz, putz, parece que tem alguma coisa aqui na minha rotina que não faz sentido. E não faz mesmo, né? Porque se eu tô vivendo só no automático, fica difícil tomar decisões, fica difícil olhar para a vida e ver satisfação nela, né? Porque essas coisas, elas vão quase como se estivessem contaminando a nossa visão, né? Contaminando a forma como a gente se enxerga e enxerga a própria vida. E tem um ponto importante aqui também. Quando a gente fala ali de neurociência, né, o funcionamento do nosso cérebro, a gente começa a entender que é natural, nosso cérebro, ele tem uma tendência a não estar no momento presente. Então, ou ele vai estar no futuro, ou ele vai estar no passado a maior parte do tempo. Então, exige da gente um esforço muito maior trazer a presença, né? É no momento de presença que a gente consegue sentir essa sensação de maior satisfação, essa sensação de maior clareza mental. Mas é isso, né? Vai exigir da gente essa intenção, né? Meio que como se estivesse em um estado em que você está se observando. Olha, percebi que entrei aqui no momento automático, falei de qualquer jeito com uma pessoa ali, vou retomar um pouco a minha atenção, vou respirar, porque isso faz muita diferença. E eu até queria contar para vocês que eu fiz um retiro do silêncio há uns anos atrás, e durante esse retiro eu fiquei ali um final de semana em silêncio, né? Eu quero fazer depois um retiro com mais dias, mas eu fiquei ali aqueles dias em silêncio e foi muito interessante, porque foi o período em que eu mais senti, assim, aquela sensação de presença mesmo, e era uma coisa, assim, muito interessante, que eu comecei a prestar atenção nas árvores, o vento batendo nas árvores, enfim, então percebe que é muito doido, assim, uma experiência que quem puder ter, eu recomendo, porque é muito interessante. Às vezes a gente acha, poxa, eu não conseguiria ficar um final de semana inteiro em silêncio, mas você vai perceber que é justamente o momento que a gente começa a ouvir mais a si mesmo, que a gente começa a entrar num estado mais de presença, que a gente começa a prestar atenção nos pequenos detalhes da vida. Então, sentar, né, durante ali o final de semana e tomar um chazinho sem pressa, isso, assim, pra mim foi um grande aprendizado mesmo, assim, um aprendizado pra vida, né? Então, de repente, às vezes a gente tem mais dificuldade de trazer a presença no dia a dia, mas quando a gente, né, de repente quer vivenciar essas experiências e estar em grupo com outras pessoas que também estão ali, né, para vivenciar aquilo, fica mais fácil, né? Não fica tão, nossa, tô me forçando a estar presente no momento aqui. Então, essa dica que eu dou aqui, porque foi bem especial viver isso pra mim. Então, né, voltando, o automático, fazendo um grande parênteses aqui, né, fechando parênteses, o automatismo, né, dessa intenção. O que seria ter mais intenção? É um momento em que a gente olha para nossa vida, né, e a gente começa a realmente colocar um pouco mais de intenção. Vou falar com alguém? Vou trazer intenção, né, o meu dia, a minha semana, qual que é a minha intenção? E quando eu trago intenção, não quer dizer que eu vá controlar tudo, que eu vou ser super estratégica em tudo, porque a gente não consegue, a gente gasta inclusive muito mais energia para estar assim, né,
do que se a gente tá um pouco mais relaxado. Então não é necessariamente isso, tá? E eu falo isso porque é importante a gente entender que essa intencionalidade, ela não tem a ver com esse controle, essa rigidez. Não é isso. É realmente trazer intenção para o que eu faço. Qual que é a minha intenção no meu dia de trabalho de hoje? Qual que é a minha intenção em fazer, por exemplo, uma atividade física? Então, trazer essa intenção de uma forma mais clara também ajuda, né, nesse funcionamento, ajuda, né, a trazer essa clareza. Então, esse também é um ponto. E aí, dentro ainda, né, desse nível de como que eu tô operando, se perceber como que estão as minhas decisões, se eu só reajo ou se eu consigo tomar a decisão de fato, né, se eu consigo olhar para aquilo com critério, né, e aqui tem um ponto importante, as emoções fazem parte das decisões também, não adianta a gente querer tirar elas, porque elas fazem parte e elas estão ali, elas têm um papel importante também, mas como que eu consigo trazer para as minhas decisões mais critério, mais presença, né, mais de mim mesmo e não só reagir quando algo acontece, dizer, tá bom, sabe quando, tipo, parece que eu quero só me livrar daquilo dali, vem um negócio, tá bom, deixa eu me livrar disso aqui, deixa eu me livrar desse daqui. E isso só revela uma mente cansada e sobrecarregada. E eu sei que é muito delicado eu falar até sobre isso nesse momento que a gente vive como sociedade. Não é um problema individual, é um problema coletivo. Todo mundo tá passando por isso. Todo mundo tá passando por essa sensação de cansaço, justamente porque a gente tá sendo bombardeado por muitas coisas, muitas informações. Parece que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo e a gente tem aquela sensação de parece que eu não tô dando conta, né, de tudo isso. Então, né, nesse caso a gente precisa realmente trazer muitas vezes esse olhar de tudo bem, né, não vou querer dar conta, vou fazer o máximo que eu puder, mas dentro da minha limitação, porque às vezes a gente ultrapassa um pouco os nossos limites, né. Então, o outro ponto também é entender se eu tô crescendo ou se eu tô só repetindo ali o mesmo padrão. Então, olhar para a sua profissão, para o seu trabalho hoje e entender, será que eu tô crescendo aqui? Ou será que eu tô só repetindo a mesma coisa? E tem um ponto importante, porque quando a gente fala de crescimento, não é só salarial, financeiro, né? Agora eu tô com um cargo maior. Não é só isso. O crescimento, ele aparece de várias formas. Quando eu amplio uma perspectiva, quando eu conheço novas pessoas, quando eu aprendo novas coisas, né? Enfim, tem várias formas da gente entender se a gente está crescendo ou se a gente estagnou nossa própria carreira ali, né? Nosso próprio momento. E também tem um ponto importante aqui. Às vezes, a gente vai estar mais focado em outra questão, outra esfera da vida. Pode ser que o trabalho esteja num segundo plano e tá tudo bem. A gente só precisa ter a aceitação nesse caso. Dizer, tudo bem, não vou crescer nesse momento porque eu tô empenhada em alguma outra esfera da minha vida, mas se a minha questão, né, não é essa, é importante dar uma olhada. Será que existe crescimento hoje? Porque a nossa mente, né, nós como seres humanos, nós funcionamos justamente assim, a gente precisa criar, né, a gente inclusive sente uma satisfação muito grande quando a gente cria, quando a gente coloca aquilo que a gente é bom para fazer mesmo e a gente coloca, né, esse talento no mundo, a gente sente uma profunda satisfação interna. Então, como que a gente consegue trazer isso, né, para o nosso dia a dia? E eu até falo isso porque esse crescimento, ele passa justamente por isso, né? Essa sensação de satisfação, essa sensação de que eu tô crescendo, eu tô evoluindo, eu tô colocando, eu tô criando, eu tô fazendo coisas novas, eu tô aprendendo. Tudo isso é muito benéfico para o nosso cérebro e principalmente é benéfico para nossa autoestima. A gente consegue, como se fosse assim, a gente consegue fortalecer a nossa autoestima quando a gente sente que a gente é capaz de fazer mais, que a gente é capaz de fazer aquilo que a gente achava às vezes que nem era capaz, que a gente é capaz de se desafiar
e conseguir de fato, né, alcançar aquilo que a gente se desafiou. Então, esse ponto também é bem importante. Então, a gente já passou aqui, né, para olhar para a superfície, agora a gente olhou para o nosso funcionamento, como que a gente está operando, e agora a gente vai ir para um nível um pouco mais profundo, que é a nossa estrutura, né? O que sustenta esse momento. Então aqui, quando a gente fala de estrutura, é muito essa estrutura interna, né? Quais são as crenças que hoje me sustentam, né? Sustentam hoje o meu caminho, ou eu estar e permanecer onde eu permaneço. Tem muitas pessoas que mantém uma crença de que a vida adulta é só pagar boleto. Quando a gente tem essa crença instaurada, é difícil a gente dizer, eu posso crescer no meu trabalho, ou é possível ser feliz no trabalho. Parece que fica algo muito utópico, porque a pessoa tem uma crença muito forte. Talvez ela tenha ouvido muitas histórias quando ela era criança, talvez ela tenha vivenciado algumas coisas que fizeram ela acreditar nisso, talvez ela tenha visto os pais dela vivenciando isso. Então tudo isso foi fortalecendo essa crença de que talvez o trabalho seja sinônimo de sofrimento, talvez não possa ser feliz no meu trabalho, talvez eu não possa almejar um crescimento, almejar alcançar um espaço maior, porque existe essa crença que impede, e essa crença realmente limita. Essa crença, ela vai te trazendo como se ela te puxasse para trás, como se tivesse um concreto no seu pé, você quer se movimentar, mas a crença diz, não, volta para cá, porque ali é muito perigoso. Então, essa crença, ela vai moldando como eu enxergo o mundo, como eu me enxergo, e ela também vai mostrando para o meu cérebro que aquilo é uma ameaça. E é o nosso cérebro, o que ele faz quando algo é uma ameaça? Ou ele paralisa, ou ele foge, né? Então, esse ponto é bem importante. Revisar as crenças. Que crenças que você tem a respeito do seu trabalho, né? O que você pensa sobre você mesmo? O que você pensa sobre colocar, né, os seus talentos no mundo? Como que essas coisas hoje reverberam aí para você? E aí também tem, né, os padrões de decisão. Como que estão os seus padrões de decisão hoje? Você costuma sentar, refletir, você, né, costuma reagir? Como que são as suas decisões? Você costuma ignorar, de repente, o emocional, ou querer ir, né, só para a razão, ou equilibrar os dois? Tudo isso também nos dá sinais, né, a respeito de como que a gente funciona, né, como que tá a nossa estrutura interna. Então também esse ponto é bem importante, porque isso também nos diz que tipos de ambientes a gente escolhe, que tipos de que forma que a gente se posiciona, porque tudo isso tá muito atrelado à nossa estrutura interna, né? Como que a gente se posiciona, como que a gente escolhe o ambiente que a gente escolhe. Então, tudo isso vai nos dando mais amplitude dessa visibilidade, né? Dessa clareza de carreira que a gente tá aqui olhando hoje, né? Então, como que hoje estão essas questões para você? Como que você vê isso, né? E como que, de repente, você pode trazer, né, um novo olhar, porque quebrar crenças não é uma coisa fácil, mas sempre que a gente sai um pouco do nosso mundinho, né, e por isso que é tão importante a gente aumentar repertório, conversar com outras pessoas, né, conhecer novas culturas, estar aberto mesmo para opiniões diferentes das nossas. É nesse momento que a gente cresce, é nesse momento que a gente amplia a nossa visão, que a gente percebe que aquilo que a gente acreditava como uma verdade absoluta não é uma verdade absoluta, porque na verdade a gente aprendeu aquela verdade e a gente acreditou nela como sendo algo universal. E aí quando a gente começa a ver outras pessoas vivendo outras realidades, outras pessoas com outras crenças, né, outras culturas com coisas completamente diferentes das nossas, a gente começa a ver, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que eu não sabia, né, eu não tinha essa visão, e agora eu posso ampliar um pouco mais a minha, e aos poucos a gente vai se permitindo, é claro, porque nada é, né, 880, nada é da noite pro dia,
mas quando a gente vai se permitindo, a gente também vai ampliando a nossa visão. Então, esse ponto é muito importante porque, às vezes, tem profissionais que são muito bons, eles têm muito potencial, mas eles se sentem travados, e essa trava ela é uma trava interna. E aí, às vezes, o que ele faz, né? Vou sair do meu ambiente de trabalho, ou vou mudar completamente a minha rota profissional, quando na verdade é uma questão mais interna e ele precisa sim olhar para isso, né? Porque se ele não olhar, ele vai para outro ambiente e vai repetir as mesmas coisas, né? Vai viver os mesmos padrões e vai sentir as mesmas insatisfações, as mesmas reclamações, as mesmas questões vão se repetir. Que a questão ali não era o ambiente, era uma questão justamente interna. Já tem outras pessoas que são muito boas, mas elas não estão num contexto favorável. Então, às vezes elas acham, né, que ou vai mudar, vai melhorar, mas o contexto ele não favorece o crescimento dela. Então, às vezes ela vai decidir ficar, mas na verdade, né, para ela o melhor naquele momento seria mudar o contexto realmente, porque ela é uma profissional, um profissional bom, tem muita capacidade, tem muito potencial, mas o seu ambiente não permite esse crescimento. E aí tem várias formas da gente identificar se aquele ambiente é um bom ambiente, né, que permite o seu crescimento, se é um ambiente que te permite assumir desafios, tem alguém que te apoia, enfim, tem várias questões que nos ajudam a crescer. Tem ambientes que eles favorecem muito o crescimento e tem ambientes em que você precisa só seguir um script e muitas vezes você pode ficar 20 anos fazendo aquela mesma coisa e aí quando você decide, por acaso alguma coisa acontece que você precisa parar de fazer aquilo, você percebe que, putz, eu fiquei 20 anos fazendo a mesma coisa e agora eu não consigo me sentir suficientemente preparado para assumir um outro desafio, justamente porque faltou daquele estímulo naquele ambiente que você vivia. Então percebe que olhar para o ambiente é importante, olhar para as questões internas é importante também, porque às vezes a gente quer tomar uma decisão olhando só para um deles e a gente acaba ou repetindo padrões ou muitas vezes mudando ali, né, o contexto e repetindo padrões, ou muitas vezes ficando num ambiente que não vai mudar. O ambiente vai continuar exatamente igual e se o ambiente não te permite crescimento, ele vai continuar não permitindo, né? Então, tem esse ponto aqui bem importante. Então, entender, né, o que hoje faz você permanecer no ambiente, no cenário que você vive, olhar para isso com mais cuidado, né? Beleza, hoje eu tomo essa decisão por segurança. E tá tudo bem, porque às vezes essa é a sua prioridade naquele momento. É segurança, seja uma segurança financeira, seja, enfim, uma segurança emocional, o que quer que seja. Se for isso que te mantém ali e isso é sua prioridade, você tá ok com isso, beleza, mas você tem que entender que talvez, né, tem algumas outras questões que você vai precisar aceitar, porque olhar para a segurança agora como a sua prioridade é uma decisão que você tomou. Então, naturalmente, quando a gente toma uma decisão, a gente abre mão de outra coisa, né? Então, beleza, tomei essa decisão e eu tô ciente disso. Esse é o primeiro ponto, porque às vezes a gente toma decisões, mas a gente não sabe o que a gente está priorizando e o que a gente está abrindo mão. Então, esse é um outro ponto. Às vezes, a nossa decisão de permanecer, ela tá numa busca de uma validação. Às vezes a gente quer, né, esperar alguma validação, seja, né, e não estou falando aqui só de chefe ou qualquer outra coisa. Às vezes é a validação dos nossos pais, dos nossos cuidadores, que queriam que a gente fizesse uma coisa, né? Às vezes a validação, ela é da sociedade. Poxa, eu quero ser bem vista na sociedade, quero ser vista como uma pessoa de sucesso e a sociedade valoriza o sucesso como X. Então, existe no inconsciente coletivo, né, algumas questões, alguns elementos que configuram sucesso. E às vezes a gente permanece,
em alguns lugares, né, ou em algumas posições que a gente não tá bem, não é mais, aquilo não reflete mais quem eu me tornei, mas eu permaneço ali porque eu quero sentir aquela validação, eu quero sentir que eu sou, né, uma pessoa importante, que eu tenho um merecimento ali, né, de ter o olhar do outro. Então, esse é um ponto bem importante. Às vezes, o que nos faz permanecer onde a gente permanece é a evitação ali de uma exposição. Às vezes a gente não quer se expor a novos desafios, né, a ser visto, de repente ser visto errando. Então tem muitas questões que às vezes nos fazem permanecer. E essa questão de evitar a exposição é uma questão muito forte, muito presente para muita gente. É muito comum isso, justamente porque a gente vive, né, nessa sociedade em que expor é muitas vezes se tornar vulnerável, né? E nem todo mundo quer se sentir vulnerável. A gente tá ali naquela, né, nessa situação, mas a gente quer evitar ao máximo se sentir vulnerável. Então, às vezes a gente evita até o crescimento porque a gente não quer nem ser visto tentando e nem parecer vulnerável. Imagina, né? Todo mundo tá me vendo e o que as pessoas vão pensar. Enfim, isso tá muito presente, né, no nosso pensamento. Mas existem formas também da gente fazendo movimentos aos pouquinhos, se né, essa questão, às vezes, esse medo da visibilidade, da exposição, né, esse medo da vulnerabilidade. Tem que ter muita coragem para ser vulnerável, já diria Brené Brown, né? A gente às vezes olha para a vulnerabilidade e não percebe o quanto que ela exige da gente mesmo. E também, né, outro ponto que às vezes faz a gente permanecer, né, e não fazer uma mudança ali, é porque é confortável, porque sempre funcionou dessa forma, então eu quero manter o que sempre funcionou, né? O que sempre pareceu dar certo. E aqui também isso não é um problema, desde que você tenha consciência que tomou essa decisão e que, às vezes, essa decisão ela também, né, vai significar abrir mão de outras coisas. Então, o que não te desafia também, às vezes, né, não te traz crescimento. Então, pode ser que você diga, não, eu tô bem com isso, tá tudo certo. Então, tá bem, né, maravilha. Como trazer mais satisfação se existe essa insatisfação, mas você quer permanecer, né, nesse ambiente dessa forma, enfim. E aí tem um ponto muito importante, que a clareza, ela não é uma coisa que, mesmo que você faça essas várias reflexões que a gente falou aqui, mesmo que você vá muito profundamente, perceba, agora, né, não é aquele momento eureka, agora eu tenho clareza de tudo. A clareza, ela vai sendo construída ao momento que a gente vai caminhando, mas vai ser natural que em alguns momentos da nossa vida a gente não tenha clareza, né? E esse momento que a gente está vivendo como sociedade tem sido cada vez mais comum a gente se questionar, né? A gente não ter clareza, porque a gente nunca viveu em toda a nossa história tanta incerteza como a gente vive hoje. Incerteza, né? Seja por conta do cenário econômico, político, seja até pela forma como o mercado de trabalho, né, o mundo do trabalho, ele está configurado hoje. Ele não está mais configurado com aquela sensação, né, de progresso linear. Isso mudou e isso gera incerteza. Então, decisões profissionais são uma das causas que mais geram estresse nas pessoas, né? E não é por acaso, é porque são muitas variáveis, são muitas possibilidades. Então, antes, né, o que a gente olhava e dizia, eu tomo essa decisão de permanecer nessa empresa porque eu sei que eu vou continuar aumentando meu salário, tá isso, tá aquilo. Hoje em dia já não é mais o mesmo critério. Hoje em dia a gente já tem que adotar novos critérios, porque, né, você pode passar 20 anos na mesma empresa e ser demitido em 5 minutos. E é isso, né? Ninguém vai pensar, mas você ficou 20 anos aqui. Não, a empresa vai pensar que o que a gente precisa é isso. Essa pessoa entrega isso? Não entrega, então, né? Enfim, existem interesses ali e é a vida, né, como é. Então,
a gente também tem que aceitar determinadas coisas, que não adianta lutar contra. Mas como que a gente consegue, né, trazer essa clareza sem que isso se torne também um peso, porque às vezes a gente fica, mas eu quero ter clareza de tudo, e às vezes isso também é uma forma de autoproteção, né? A gente quer ter tanta clareza justamente porque a gente não quer lidar com o movimento, porque o movimento também causa desconforto. Então, esses dois precisam andar juntos, a clareza e o movimento, né? E não uma clareza total, utópica, e também não um movimento sem clareza, só no reativo ali, né? Ter um pouco de cada um ali. Então, é desafiador sim, né? A gente vive um momento de muita incerteza, mas esses dois pontos nos ajudam bastante. Então, como que a gente sai, né, dessa confusão? A gente precisa parar de consumir esse excesso de conteúdo. Eu sei que é difícil, porque tem uma sensação de que a gente tá perdendo algo, que só a gente tá de fora e tá todo mundo parece que bem, ou enfim, né? Mas, de vez em quando, a gente se alienar um pouquinho é bom para nossa saúde mental. Então, né, como que eu consigo trazer um pouco disso? Como que eu consigo, às vezes, parar e ler um livro, em vez de ficar scrollando, né, as redes sociais? Ou como que eu consigo, às vezes, trazer um momento mesmo de estar comigo, tomar um chazinho, enfim, ficar ali em paz, sem que a mente fique tomando conta de tudo, trazer mais percepção para o próprio corpo e não só para a mente. Observar também os padrões da própria rotina, perceber se é uma rotina que drena, se é uma rotina que nutre, como trazer mais elementos para nutrir essa rotina, para não se tornar algo, né, excessivamente estressante, cansativo, desgastante, como trazer elementos que sejam, né, importantes. E aqui tem um ponto que eu queria trazer que é importante. Às vezes a gente entra também nessa busca performática. Então, às vezes a gente, vou fazer um hobby para me distrair, vou fazer um hobby para trazer mais prazer, né, um pouco mais de leveza pro meu dia, e de repente você tá lá se cobrando porque quer, né, enfim, fazer isso, ou tá com algumas métricas ali, enfim. Né, eu até trago um exemplo meu. Há um tempo atrás eu decidi começar a tocar violão, e é um processo de não ser boa em algo, é um processo bem desafiador. E eu lembro que eu me sentia muito frustrada de não conseguir fazer determinadas coisas, né, determinadas notas, ou tocar uma música inteira como eu queria. E às vezes é isso, né? Às vezes é isso, é ser ruim num hobby, mas desde que ele te traga essa sensação de prazer, né? E não seja uma obrigação tá lá. Então, também esse ponto é importante. Observar também, né, que pequenos ajustes de posicionamento você pode fazer a partir dessa análise, né? Como que eu posso me posicionar no meu próprio ambiente, como que eu posso de repente, às vezes, estabelecer alguns limites, porque é importante estabelecer limites. Às vezes, essa insatisfação, ela vem de um lugar de não estar estabelecendo os limites necessários, e isso causa dentro da gente essa sensação de, né, poxa, tem uma coisa aqui que está sendo ultrapassada, tem uma coisa aqui que não tá legal, e às vezes é a gente que não tá dizendo, olha, aqui não, até aqui, ok, mas a partir daqui não. E quando a gente não faz isso, o outro não sabe qual que é o nosso limite. Então, a gente não pode esperar do outro só bom senso. A gente também tem que fazer a nossa parte, assumir nossa responsabilidade por aquilo que nos cabe. Então, esses, né, são algumas formas da gente perceber, né, trazer um pouco, sair um pouco dessa confusão mental. Então, olhar um pouco mais, né, para isso, silenciar um pouco esses ruídos e sempre olhar com responsabilidade, né? O que me cabe, o que eu posso fazer. Em algum momento a gente vai estar sem clareza mesmo, e nesses momentos às vezes são momentos de mudança, de ruptura, são momentos importantes. E externamente pode ser que algumas coisas demorem mais tempo, né? Porque elas acontecem primeiro de dentro para fora. Então, às vezes, a gente tá
ali com uma pressa e a pressa tá aqui, ó. Ela tá na mente, né? A mente tá com pressa, a mente quer acelerar algumas coisas e não ter essa clareza nos causa medo, nos causa essa angústia, nos causa essa sensação de, eu preciso me movimentar, mas eu não sei para onde, e aí a gente alimenta essa angústia. Mas o primeiro ponto é a gente não se deixar levar por essas vozes internas, retomar a presença e dizer, beleza, o que eu consigo fazer agora a partir do que eu tenho? Né? O que eu consigo fazer agora com os recursos que eu tenho hoje? Né? Será que o caminho é fazer uma mudança? Será que o caminho é permanecer? O que eu preciso agora? Qual que é a minha prioridade? E aí as coisas começam, né, naturalmente a caminhar. Não necessariamente na velocidade que a gente queria, não necessariamente na velocidade que a gente acha que as coisas acontecem, né, nas redes sociais, mas na velocidade necessária para a gente ir integrando cada uma dessas mudanças dentro da gente e se tornando a nova versão, né, que vai sustentar aí esse novo cenário, esse novo contexto, essa nova decisão que a gente tomou. Então, hoje era esse o papo aqui que eu queria ter com vocês. Obrigada pela presença e a gente se vê na próxima quarta-feira, que a gente vai falar sobre como sair do piloto automático na carreira. E eu conto com vocês aqui também. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma sugestão, podem mandar DM aqui pra gente. Beleza? Até mais!